com você de um assunto gravíssimo. Eu quero falar sobre uma nação rendida à corrupção. Eu vou recorrer ao profeta Miqueias, que vivendo 700 anos antes de Cristo, fez um diagnóstico da sua nação, que pode ser recortado, esse diagnóstico, e aplicado literalmente ao Brasil ou a outras nações contemporâneas. Isso retrata para nós que os tempos mudaram, mas o homem não. Avançamos no campo científico, tecnológico, mas moralmente o homem hoje está tão corrompido quanto os homens de 2.700 anos. O homem hoje é tão avarento, tão ganancioso, tão violento, tão maligno, tão corrupto como as pessoas que viveram há mais de 2 milênios. Então, se você puder e tiver uma Bíblia em suas mãos ou ao seu alcance, tome-a nas mãos e acompanhe comigo este diagnóstico de uma nação rendida à corrupção. E eu quero destacar 7 fatos que provam essa tese, que a nação está rendida à corrupção. Em primeiro lugar, a prática deliberada do mal. E eu vou pedir permissão a você para ler, porque eu não gostaria de parafrasear o texto, eu gostaria de ler o texto com você, graficamente, literalmente, para não haver qualquer distorção. Então eu vou ler capítulo 2, versos 1 e 2 de Miqueias. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva praticam, porque o poder está em suas mãos. Veja você que aqui nós estamos falando de uma prática deliberada do mal. Pessoas poderosas, pessoas que têm poder, pessoas que têm a caneta na mão, pessoas que deliberam e as coisas acontecem porque eles deliberam, estão lá no leito, pensando, refletindo, ponderando, não coisas boas, não para ajudar, não para cooperar, não para fazer a nação crescer, não para fazer justiça social, não para distribuir rendas para aqueles menos necessitados. Não, eles estão pensando, maquinando o mal. E quando o dia amanhece, eles põem em prática aquilo que maquinaram de noite, porque o poder de fazer está nas suas mãos. É uma liderança que tem pensamento de fazer o mal e pratica o mal nos bastidores, no anonimato. Versículo 2. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. Ou seja, está aqui o princípio da ganância insaciável. Cobiçou, toma. Aí diz, mas não tem isso. Tem. Claro que tem. Quando você para pensar que as empresas estão sendo dilapidadas, estatais estão sendo dilapidadas, o dinheiro público está sendo dilapidado. Quando você imagina que recursos que deveriam ir para a educação, para a segurança, para a construção de estradas, para a melhoria das condições da vida do povo, esses recursos estão sendo desviados para contas bancárias rechonchudas, para o enriquecimento ilícito de alguns indivíduos. Isso é um assalto, isso é um roubo. E se está lá na ponta impedindo que uma pessoa seja atendida num hospital, que uma escola tenha uma estrutura física decente, que os acidentes de trânsito que matam pessoas todos os dias nas estradas não sejam sequer recapeadas, muito menos abertas e ampliadas, tudo isso é uma prática deliberada da violência. Segunda coisa, inversão de valores. Eu vou ler capítulo
3, verso 2. Os que aborreceis o bem e amais o mal. E ainda, versículo 9, que diz assim: ouvi agora isto, vós cabeças de Jacó, e vós chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. Então, preste bem atenção aqui, que a questão não é tolerância ao erro, não é concessão ao que está errado, não é favorecer aqueles que praticam delitos. Não, a questão é mais grave ainda. É uma completa inversão de valores. É aborrecer o bem e amar o mal. É a sociedade pelo avesso. É aplaudir e proteger aquele que comete os mais horrendos crimes e pesar a mão sobre aquele que é justo. No versículo 9, ele está falando dos cabeças, dos chefes da casa de Israel, que abominam o juízo. O que é certo, o que é legítimo, o que é legal, o que é lícito. E pervertem tudo o que é direito. Ou seja, para manter esse sistema do esquema da corrupção, as pessoas pervertem o que é direito e abominam qualquer prática do juízo daquilo que é justo. Nas palavras de um contemporâneo de Miqueias, profeta Isaías, ele diz que chamam luz de trevas, trevas de luz, o amargo de doce e o doce de amargo. Nós estamos vivendo esse tempo no Brasil e no mundo. É inversão de valores. Aplaude-se aquilo que deveria ter vergonha e se envergonha daquilo que deveriam promover. É a sociedade pelas avessas. É o caos moral. Mas em terceiro lugar, o profeta Miqueias, no capítulo 3, versículo 11, ele vai descrever o poder judiciário agindo de forma parcial. Eu vou ler capítulo 3, versículo 11. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Veja bem que ele está falando aqui de cortes. Ele está falando do aparelhamento jurídico da nação dele. Ele está abrindo as entranhas do poder judiciário do país dele. E concluiu que os juízes, os cabeças, davam sentenças não de acordo com a justiça, mas por suborno, que julgavam não pelos autos do processo, mas pela capa do processo. Dependendo da pessoa que estava sendo julgada, por receberem favores, benefícios, nem sempre revelados, a sentença era favorável a este em detrimento daquele, ainda que a justiça fosse torcida. Miqueias está denunciando na sua nação há 2.700 anos de nós, ou seja, 700 anos antes de Cristo, essa prática no seu país. E mundo afora, você aqui e ali e acolá constata o mesmo fato de juízes que são subornados, de testemunhas que são corrompidas, de inocentes que saem como culpados, culpados que saem como inocentes. É uma sociedade rendida à corrupção. Quarto lugar, Miqueias vai denunciar um sistema religioso corrompido. Porque veja você que toda a tessitura da nação de Miqueias está levedada, fermentada pela corrupção. Então, vou ler capítulo 3, versículo 11, parte B. Está escrito: os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro.
e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Talvez de todas as corrupções da sociedade, a mais gritante, a mais vergonhosa, a mais escandalosa, é a corrupção religiosa, é a corrupção da igreja, é a corrupção de líderes que ensinam, que pregam por interesse, por dinheiro, que pregam coisas favoráveis quando recebem dinheiro para pregar, pregam uma mensagem palatável, conveniente, porque estão fazendo deste instrumento um mecanismo de enriquecimento pessoal. O que assistimos hoje é até vergonhoso, no Brasil e no mundo. Pregadores que cobram altos cachês para pregar, que fizeram do evangelho um produto, do púlpito um balcão de negócios, do templo uma praça de comércio, dos crentes consumidores, cujo vetor principal que os governa é o lucro. Miqueias denunciou isso há 2.700 anos. E hoje temos visto com muita tristeza quantas pessoas que têm enganado as pessoas com falsas profecias, com misticismo, com sincretismo religioso. E porque o povo não conhece a palavra de Deus, a Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Em muitos lugares não tem mais palavra de Deus, não se prega mais a palavra de Deus, não se expõe mais a palavra de Deus, mantém as pessoas prisioneiras do sincretismo religioso, do misticismo religioso, das profetadas irresponsáveis, cujo propósito é enganar as pessoas e se enriquecer com essas práticas. Bom, Miqueias estava denunciando isso há mais de 2.000 anos. Os tempos mudaram, os séculos vieram e vieram e vieram, e o coração do homem continua tão corrupto quanto lá no passado. E a corrupção atingiu, inclusive, a própria religião, a própria igreja. Mas, em quinto lugar, Miqueias denuncia também o sistema comercial corrupto. Eu vou ler capítulo 6, versos 10 e 11. Preste atenção. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade e o detestável efa minguado? Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Preste atenção nisso. Ele está dizendo que tem tesouros da impiedade na casa do ímpio? O que ele está dizendo? A pergunta é esta. O dinheiro que cai na sua conta é dinheiro limpo? Os negócios que você faz, as transações comerciais que você faz, quando você se posiciona lá numa licitação de uma obra pública, isso é feito com transparência, com integridade? Ou tem propina? Ou tem vantagens? O dinheiro que rega a sua conta bancária é dinheiro honesto, fruto do trabalho honrado, honesto? Ou existe roubalheira nos bastidores para o enriquecimento de uns e prejuízo de outros? Mas ele vai além. Ele diz assim: ainda existe o detestável efa minguado. Era uma medida dos cereais. É como se você pudesse pegar, por exemplo, você está vendendo aí 1 litro de trigo e, na verdade, você está entregando 900 gramas. Mas a medida é de 1 litro. Só que essa medida ela foi falsificada para o que está vendendo ter lucro
e o que está comprando ter prejuízo. Versículo 11. Poderei eu inocentar balanças falsas, pesos enganosos? O que é balança falsa, peso enganoso? Lembra daquela balancinha de 2 pratos? Você bota no prato A o peso de 1 quilo e no prato B o produto que você está comprando, trigo, feijão, arroz. E quando parece que você está levando 1 quilo de feijão, você está levando 900 gramas e não 1 quilo. É o comércio. Ganancioso, avarento, que visa o lucro, que para alcançar o lucro desonesto é capaz de falsificar balanças, pesos, medidas, para o favorecimento daqueles que querem se enriquecer de maneira ilícita, ilegal, imoral. Deus está dizendo, eu estou olhando isso. Deus está vendo isso. Deus não aceita isso. Deus reprova essa prática. Bom, isso estava acontecendo lá com Miqueias. Há mais de 2000 anos. Está acontecendo aqui e mundo afora. Ainda hoje. 6º lugar. 6ª denúncia do profeta Miqueias. O aparelhamento do Estado para praticar o mal. Isso é gravíssimo. Então eu vou ler capítulo 7, versículo 3 de Miqueias. Preste bem atenção na gravidade do que Miqueias está denunciando aqui. Ele está dizendo assim: as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma e assim todos eles juntamente urdem a trama. Se esse versículo fosse colocado nos nossos jornais diários, nos nossos periódicos semanais, como capa da notícia, não seria tão atual. Então vamos entender. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. Ou seja, o mal é feito com diligência. Nós ouvimos falar no Brasil do chamado crime organizado. A sociedade pode estar desorganizada, o crime não. Eles fazem isso diligentemente. E aí o texto prossegue e diz, o príncipe exige condenação. O príncipe é o que está mandando, é o governante, é o poder executivo. O juiz aceita o suborno, poder judiciário, ou seja, o poder executivo e o poder judiciário estão mancomunados para a prática do mal, para a condenação do justo. E ele prossegue. O grande fala dos maus desejos da sua alma. Ou seja, o grande é o que tem o poder econômico. É aquele que tem o poder de influenciar os poderes constituídos com altíssimas somas de propina. E ele diz, e assim todos eles. Olha o aparelhamento aqui. Assim todos eles juntamente urdem, tramam, arquitetam, planejam a trama. Então, há um sistema de corrupção nos bastidores, longe dos holofotes. Mas esses esquemas vêm à tona em termos de opressão, de injustiça, de violência, de prejuízo, de injustiça ao pobre, ao necessitado, ao justo. Esse é o diagnóstico de Miqueias. Eu não estou falando do Brasil, estou falando de Judá, estou falando de Miqueias há 2.700 anos. Não estou falando dos Estados Unidos, do Canadá, da Itália, do Japão, eu estou falando de Miqueias. Mas como disse no começo, o mundo mudou.
A sociedade mudou. Temos tecnologia, temos avanço científico, temos avanço tecnológico, temos avanço na medicina, temos avanço no mundo das comunicações, temos avanço no mundo da mobilidade, mas o homem continua com seu coração tão corrupto quanto no passado. Mas deixa eu terminar com sétima denúncia de Miqueias, lá do seu povo, lá da sua nação. É uma estrutura familiar falida. Olha comigo o capítulo 7, verso 6. Está escrito assim. Preste bem atenção. Porque o filho despreza o pai. A filha se levanta contra a mãe. A nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Bom, é conhecido o fato de que a família é o grande reservatório moral de uma nação. Se você acompanhou o raciocínio de Miqueias, que eu estou trazendo aqui, ele está denunciando a corrupção dos governantes. Ele está denunciando a corrupção do poder judiciário. Ele está denunciando a corrupção no mundo corporativo. Ele está denunciando a corrupção do comércio. Ele está denunciando a corrupção da indústria. Ele está denunciando a corrupção da igreja, da religião. Ele está denunciando a corrupção da família. A família é um pé de guerra. É o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a nora contra a sogra contra a nora, a ponto dos inimigos do homem estarem dentro da sua própria casa. E você pergunta, tem esperança para uma sociedade dessa? Tem saída? Muda ideologia política, muda partido político, muda político, e o problema continua. Porque o mal não está apenas na estrutura social, econômica, política, religiosa, o mal está dentro do coração do homem. Talvez nós, periodicamente, somos retroalimentados ou alimentados, ou até desesperançados também. A hora que mudar esse partido, a hora que mudar esse candidato, a hora que outro partido assumir o poder, a hora que outro candidato assumir o poder, vai melhorar, e você tem um pouquinho de esperança, daqui a pouquinho volta tudo e estaca zero, porque esse ciclo é produzido pela corrupção do coração humano. Mas tem saída? O profeta Miqueias aponta uma saída. No capítulo 5, verso 2, desse livro, ele vai dizer o seguinte: E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias, 700 anos antes de Cristo, anuncia o nascimento do Messias, do filho de Davi, que nasceria em Belém, a casa do pão. E ele é o rei da justiça. Ele é o rei que governa com justiça, que não aceita suborno, que não tolera violência. E quando ele veio, 700 anos depois, o reino que ele estabeleceu foi um reino espiritual, não um reino político, não com armas convencionais, não com exércitos nas ruas, mas um reinado no coração. E aqueles que se convertem, são convertidos a Cristo, passam a ficar debaixo do governo de Cristo. Ele é o príncipe da paz. Essa vida é transformada, esse coração é transformado. Uma nova vida se estabelece. E é por isso que agora o próprio Deus, por meio de Cristo, perdoa os nossos pecados. E no capítulo 7, ele vai dizer no versículo 18: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança?
O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés às nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. A solução não é do geral para o particular, é do particular para o geral. Jesus pode mudar, transformar seu coração. E transformando a sua vida, você é um elemento de mudança dentro da sua casa, dentro da sua família, lá na sua escola, lá no seu trabalho, lá na sua igreja, lá no seu universo político, lá no seu universo do mundo judiciário, em todos os setores da sociedade, seja comercial, seja industrial, seja político, seja econômico, seja social, seja religioso, seja familiar. A mudança vai ocorrer porque Jesus mudou a sua vida. Tem esperança? Tem esperança. E eu concluo com o capítulo 7, verso 5, o que é que Miqueias, diante deste diagnóstico que ele traçou da sociedade, do seu tempo, o que é que ele agora vai tomar como decisão pessoal? E eu vou ler. Miqueias diz: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Meu clamor a você é que você olhe para cima, olhe para o Senhor e espere no Deus da sua salvação. A solução do Brasil não está nos homens. A solução do Brasil está no Senhor Deus, está em Jesus. Olha para Ele. Reconheça-o como Senhor da sua vida. Renda-se a Ele e a sua vida será transformada. E uma vida transformada irradia sua influência por onde passa. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe o Brasil.